Eis o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros, sendo considerado o mais arrojado da atualidade. Entretanto, o Brasil tem condições ideais para construir algo bem mais futurista, a Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer, com 7 torres, a mais alta com 1.400 metros, se tornando a mais alta da atualidade, 5 com 950 metros, uma com 900 metros, sendo a última com helipontos para 4 helicópteros. Já escolhemos o local mais adequado para a construção da primeira cidadela ecológica brasileira. Situa-se em Ubatuba, município de São Paulo, nos paradisíacos Morro e Praia do Puruba, ladeados com os rios Puruba e Quirinrim, que desaguam juntos no Atlântico. As singulares faces do autor. Engenheiro, arquiteto e escritor. Alexandre Azevedo de Oliveira é carioca, nascido na cidade do Rio de Janeiro, entretanto reside há muitos anos em Manaus e considera-se, também, um amazonense por adoção, embora tenha ainda casa de praia em Maricá, na região fluminense dos Lagos. Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, como oficial da Arma de Engenharia de Combate, posteriormente concluiu o curso do IME, Instituto Militar de Engenharia, sendo licenciado em Engenharia Civil e Arquitetura. Foi aluno do inesquecível professor Maiev, um dedicado arquiteto e mestre por excelência de várias gerações que se destacaram no exercício apaixonado da profissão. Ao longo de 30 anos de serviço, serviu em diversos estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas, tendo trabalhado ainda como tenente, na construção da estrada de ferro Brasília-Uberlândia, sendo responsável pela instalação de um britador com grandes dimensões em Pires do Rio Goiás. Já como capitão e oficial superior participou ou chefiou inúmeras construções de unidades residenciais ou pavilhões para o Exército. Paralelamente às suas atividades de caserna, foi professor da UNB em Brasília e da UTON, Universidade Tecnológica do Amazonas. Posteriormente, na reserva do Exército, exerceu o magistério na atual UFON, FAMETRO e Colégio Militar de Manaus. Somando a essas atividades, projetou e construiu na esfera civil, residenciais e prédios em Belém do Pará, Brasília e Manaus, Amazonas. Inclusive, projetou o maior mastro em concreto armado do país, situado na Praça do Comando da 8ª Região Militar, em Belém. As atividades na área da engenharia não o impediram de apaixonar-se pela literatura. É autor de diversos livros, sejam romances ou sobre filosofia das religiões, tais como Aventuras de Amor e Ódio na Amazônia, Reencontro de Amor na Eternidade, Mistérios do Cristianismo, O Messias e os Fariseus, e o Cristianismo Nascente. Sua excelente formação acadêmica, extensão e experiência nas atividades da arquitetura e engenharia civil, conhecimento da realidade brasileira, além de uma preocupação relevante com o desenvolvimento social e tecnológico, levarão-no a apresentar um projeto com tamanha magnitude, visando o benefício da nação. Particularmente, com a criação de milhares de empregos, em um momento econômico tão crítico, quando muitos ficam marginalizados e sem encontrar trabalho digno de suas aspirações. Além disso, haverá de imediato uma bem-vinda incrementação da indústria de construção civil e do turismo nacional, com novas ofertas de trabalho. Almeja-se, também, incentivar a criação de novas indústrias genuinamente brasileiras, uma lacuna a ser preenchida em caráter de urgência para que o Brasil venha fazer parte de fato do primeiro mundo. Uma mega construção arrojada, como a Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer, exige uma harmonia perfeita entre os fatores essenciais ao sucesso de um empreendimento tão ousado e caracterizado por torres extremamente altas. O primeiro é a estabilidade perfeita, em vista do enorme peso próprio da estrutura, acrescido das cargas móveis ou qualquer outras adicionais, além da ação dos ventos, que podem até ser fortes vendavais, se não furacões. Adotou-se a forma geométrica cilíndrica para as torres, por ser aquela que maior resistência oferece aos ventos. As bases são acrescidas de anexos circulares que seguem uma forma geométrica cônica, com vários pilares comuns às 7 torres, além das fundações corridas, implementadas mediante barras de aço na rocha granítica, serem todas interligadas. Observe-se que a rocha oferece a fundação por excelência para a sustentação das enormes torres. Acresce ainda outro fator adicional de estabilidade. As 108 passarelas que unem a torre-mãe às torres menores e estas entre si possuem suas vigas metálicas de sustentação ligadas a enormes pilares, mediante semi-engates apropriado com neoprene, oferecendo fortes resistência às oscilações.
O segundo fator é a funcionalidade. Cada torre é dividida em 30 módulos, isto é, seções de círculo que permitem um layout excelente, tanto para as unidades residenciais ou comerciais, oferecendo uma bela vista panorâmica para ambas. As redes hidrossanitárias ou elétricas são favorecidas com uma solução simplificada de anéis situados a partir do centro geométrico das torres. Estes anéis formam torres estruturais internas que aumentam em muito a sua estabilidade. O terceiro aspecto é a singular beleza e impressionante magnificência da cidadela, cujas cúpulas douradas, em cima com a encantadora tridimensional da Senhora do Céu, a Mãe de Deus, chegam a atingir as mais altas nuvens, oferecendo durante o dia um deslumbrante contraste visual com o azul celestial. A noite vai cintilar resplandecente no céu como uma bem-vinda nova estrela simbolizando as bênçãos divinas de paz e amor a toda a humanidade. E como se fosse pouco, a nossa cidadela é adornada por original urbanização ecológica, sendo cercada por extenso cinturão verde ambiental. Sem dúvidas, os citados objetos de estabilidade, estéticos e funcionais, já que todos, ao verem suas fotos, se entusiasmam e exclamam em uníssono: é linda! Uma visão surreal. Certamente, tem que ser construída. Na verdade, a beleza das fotos será superada pela visão real da cidadela depois de construída, porque não foi possível retratar no anotado sistema de software para geração de imagens com fotos realistas, todos os espaços, ângulos, áreas, detalhes e nuances de cores de um projeto de dimensões tão gigantescas. A oitava maravilha do mundo, Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer. A concepção da Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer representa um avançado e original projeto de proteção ambiental que se propõe utilizar de modo sustentável e racional toda a ciência e tecnologia da engenharia de ponta do nosso século, em benefício do ser humano. Visa assim proporcionar uma vida mais saudável e agradável ao colocá-la em contato com a natureza, inspirando o apuro das alturas, e pode-se afirmar de modo literal, mais próximo do céu. É como se fosse pouco, apreciando as mais belas vistas de espetaculares panoramas, ao visualizar bem do alto cativantes cidades espraiando-se a perder de vista até alcançar o horizonte longínquo. É a oportunidade única de usufruir o inusitado prazer de habitar apartamentos confortáveis, além de desfrutar de acesso fácil e imediato a uma incontável rede de estabelecimentos, tais como inumeráveis lojas, shopping centers, cinemas, supermercados, hotéis, drogarias, escolas, cursos variados, academias de ginástica, universidades, restaurantes, boates, teatros, escritórios, igrejas, clínicas, hospitais, coafé, barbearias, casas noturnas, parques de diversão, museus, órgãos públicos, observatório astronômico, além de oferecer ao público o maior aquário do mundo. No cinturão verde perimetral que cerca a cidadela, haverá anfiteatros, parques temáticos, dezenas de excelentes playgrounds, quadras polivalentes e pistas de esportes radicais, incentivando atletas de todas as idades, inspirado pelo ideal grego, mens sana in corpore sano. Acrescente-se outra original vantagem. Será totalmente dispensável a utilização de veículos automotores notórios poluentes do meio ambiente, pois qualquer pessoa poderá deslocar-se facilmente a pé de qualquer ponto da cidadela, composta de 7 magníficas torres, as maiores do mundo, para outra parte da mesma. Não importa onde esteja situado, basta que seja de seu interesse ou conveniência. Para tal fim, existe um elaborado sistema de acesso, possibilitando fácil deslocamento individual a seus mais de 200 mil habitantes em áreas diversas.
Ironicamente, o fato de dispensar completamente em suas dependências, sejam residenciais ou comerciais, a utilização de quaisquer veículos automotores não implica que a cidadela não valorize suas enormes garagens em vários níveis. Garagens capazes de acomodar milhares de carros. Tal necessidade simplesmente decorre de uma realidade a qual não se pode evitar. As demais cidades ou bairros são modelos antigos e desatualizados, onde o uso de carros é normal. E mesmo para quem trabalhar e morar dentro da cidadela, não se lhe pode negar o desejo de sair para outros lugares, a passeio ou a trabalho. Inclusive, haverá uma bela marina. Esse excepcional sistema de habitação inclui 54 lindas passarelas, unindo a Torre-Mãe às 6 outras menores, mais 54 passarelas entre as menores entre si, além de um sem número de esteiras, escadas rolantes e elevadores disponíveis por toda a parte. Deste modo, agilizando o aprazível deslocamento individual no interior do maior complexo habitacional de nosso planeta. Preste atenção a importante detalhe: 120 elevadores são panorâmicos periféricos, com seguras paredes de vidro, de um total de 474, permitido ao deleite dos usuários ante as impressionantes vistas da paisagem circundante. Até o presente momento, as cidades vão crescendo ao estender-se no sentido horizontal, apenas com uma certa concentração de edifícios elevados nos centros comerciais, devido à valorização imobiliária local. Tal fenômeno, embora natural, apresenta grandes inconvenientes. Exige caríssimas redes de esgoto nas grandes cidades, e muitas vezes, como nas cidades de Belém e Manaus, elas são inexistentes. Então, de um modo absolutamente incorreto, usa-se clandestinamente a rede externa pluviométrica, destinada somente às chuvas, mas que acaba conduzindo as águas sujas de dejetos humanos de casas e edifícios para os canais locais e, finalmente, vai desembocá-las em rios já comprometidos, aumentando os alarmantes índices de poluição e colocando em risco a saúde da população. No caso de Manaus, o belíssimo Rio Negro que banha a cidade recebe toda a água poluída descrita. E por incrível que pareça, alguém com o mínimo de bom senso, desse famoso afluente do Rio Amazonas, é retirada a água potável a ser servida à população, embora com tratamento prévio. Ainda que algumas cidades supostamente adiantadas apresentem uma rede de esgoto moderna, no final das contas, os enormes volumes de águas infectas são despejados nos grandes rios ou no oceano sem tratamento pleno e adequado, por ser este muito dispendioso aos cofres públicos. A cidade do Rio de Janeiro é um triste exemplo dessa última alternativa, pois lança o contaminado produto de seus esgotos diretamente na Baía de Guanabara, decorrendo daí que suas praias mais famosas são poluídas. E os banhistas ficam impedidos de usufruírem um banho de mar saudável. Inclusive, ocorre uma irresponsável e menos criminosa agressão ao ecossistema do oceano, com graves consequências ambientais, ao colocar em risco a sobrevivência de valiosas espécies. Vejamos mais um lastimável exemplo dessa desastrosa má conduta ambiental: a famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, que tanto encanou as gerações passadas. Uma dádiva da Mãe Natureza, a cidade maravilhosa, apresenta-se agora escura e com suas águas tristemente sombrias, atestando a ingratidão e insensibilidade do homem com seu Criador. Observando-a do alto do Cristo Redentor, a outrora bela Lagoa Azulada se resume hoje a uma poça de lama, inclusive com sua indispensável vegetação ciliar original, já destruída há muito tempo. É um quadro chocante ao ser humano sensível e amante da natureza. O Homo sapiens tem o dever de conviver harmoniosamente com a Mãe Natureza, protegendo-a com o carinho de um filho agradecido e temente a Deus.
pois dela retira todos os recursos naturais indispensáveis à sua sobrevivência. Embora muitos não o percebam, ele próprio também faz parte dessa natureza pródiga, legada graciosamente pelo Criador. A cidadela ecológica Oscar Niemeyer, fazendo jus ao nome, é um edificante exemplo dessa premissa salvadora, que vai assegurar a sobrevivência futura da humanidade. Cerca de 30 toneladas por dia de dejeto humano serão aproveitadas de modo inteligente, sendo transformadas em várias formas de excelentes e rentáveis adubos. Ainda fornecerão gás doméstico e energia elétrica à cidadela, rodeando esta. Um extenso cinturão verde de preservação ambiental oferecerá a área ideal destinada ao plantio de verduras, hortaliças e árvores frutíferas. Outra área destinada à benéfica prática da piscicultura e também à criação de frangos será reservada para ampliar o fornecimento de alimentos essenciais a seus habitantes. Igualmente, serão criadas condições favoráveis ao surgimento de acolhedores bosques e belos jardins, com árvores e plantas ornamentais das mais diferentes espécies, cultivados sob orientação de dirigentes profissionais, como engenheiros agrônomos, florestais e ambientais, que cuidarão deles com carinho. E sempre haverá adubos em abundância para que se desenvolvam prodigamente e torne efetivas as palavras otimistas de Pedro Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral, na carta ao rei de Portugal: em se plantando tudo dá. Como feliz complemento, uma larga ciclovia contornará esse cinturão verde, permitindo aos ciclistas de todas as idades a prática do salutar esporte, além de oferecer-lhes o convívio íntimo com a exuberante natureza. Note-se que a enorme quantidade de água servida pelos usuários ou moradores será reaproveitada em toto, juntamente com os restos de comida e dejetos humanos após tratamento biológico, já que darão vez aos citados adubos, gás doméstico e energia elétrica. A água, que vai se tornando cada vez mais escassa em âmbito mundial, terá na cidadela um aproveitamento racional e altamente produtivo. Não vai se desperdiçar um litro sequer do precioso líquido, mesmo depois de usada. Quanto ao problema da enorme quantidade de lixo, haverá uma solução por excelência mediante reciclagem em caráter pleno e completo. Será todo ele selecionado em cada pavimento e levado ao anel de circuitos da cidadela, onde funcionários especializados, por meio de engenhosos dispositivos gravitacionais, o conduzirão facilmente ao pavimento térreo. Em seguida, far-se-á uma rigorosa classificação, conforme o tipo de cada um, tais como orgânicos, plásticos, metais diversos, madeiras, elétricos ou eletrônicos, papéis, vidros, roupas, etc. Em área apropriada para tal fim, sofrerá um tratamento preliminar de reciclagem e ficará em condições ideais para a posterior finalização industrial, dentro ou fora da cidadela. Assim será evitado um descarte de lixo altamente poluente e até mesmo tóxico em nossas áreas urbanas, rios, mares e oceanos, quando atualmente sacos de plásticos estão matando de modo lastimável peixes, anfíbios, tartarugas e até baleias enormes. Em 3 de dezembro de 2019, uma baleia cachalote morreu após encalhar na ilha Harris, na Escócia. Tinha 100 quilos de lixo no estômago, como sacos de plástico e redes de pesca. Em 18 de março de 2019, outra baleia foi encontrada em Mabini, na costa das Filipinas. Biólogo diz que morreu de fome e desidratação. Havia 40 quilos de plástico em seu estômago. Eram sacas de arroz e sacolas de supermercado. Estamos fazendo do fundo dos belos oceanos que banham nossas praias uma horrível lixeira e dizimando de modo inconsequente importantes espécies da vida marítima. Esses são apenas alguns tristes exemplos do que vem ocorrendo mundo afora, onde nos deparamos estarrecidos com a sistemática degradação do ecossistema, não importando a forma como se apresenta, seja na terra, mar ou ar.
Além de se evitar a continuação de tais chocantes tragédias ambientais, torna-se extremamente relevante a oferta de grande número de empregos decorrentes das atividades de reciclagem. Muitos buscam diariamente acesso à dignidade do trabalho, almejando ser úteis à sociedade e fazendo jus à merecida remuneração, mas se veem frustrados em seu intento. Aliás, falando em área verde, não se pode esquecer que nossa cidadela ecológica apresentará ao longo da periferia de suas 7 torres, até altura superior a 100 metros, jardineira suspensa com 1 metro de profundidade e quilômetros de extensão. Nelas serão plantadas espécies vegetais tropicais, as mais bonitas e diversas possíveis, oferecendo para quem as contemplar do solo o espetáculo deslumbrante do maior jardim suspenso da era moderna, além de contribuir para purificar a atmosfera local. Estaremos presenciando uma original simbiose das maiores torres do mundo com a natureza, dando a oportunidade ao homem de ambos conviverem em feliz harmonia. O grande rei Nabucodonosor construiu os magníficos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo que deixaram extasiadas as pessoas daquela época. Sem querer ousar superar o soberbo governante, vamos denominá-los em merecida homenagem de jardins suspensos Nabucodonosor, pois este extraordinário rei mostrou-se um apaixonado amante da natureza, um autêntico ecologista primordial há milênios atrás. De certo, os jardins da cidadela brasileira serão reconhecidos também como a 8ª maravilha do mundo moderno. O crescimento da humanidade vem aumentando 1,1% ao ano, segundo dados da ONU. O mandamento bíblico, amai uns aos outros, não tem sido cumprido pela humanidade com o devido rigor que agradaria a Deus. Basta observar as constantes guerras ao longo dos séculos, eternas pugnas sangrentas que acarretaram milhões de mortos e podem acabar colocando em perigo mortal até a sua própria existência. Estamos nos referindo à provável extinção do gênero Homo sapiens no caso de uma terrível hecatombe nuclear. Ironicamente, apesar de nos considerarmos seres racionais, somos a única espécie no planeta Terra capaz de uma deslocada autoaniquilação. Entretanto, ainda há tempo útil para uma sábia reflexão e adotarmos um fraternal consenso, o único modo de salvaguardar nossa própria existência. Em chocante contraste, outro famoso preceito bíblico, o crescer e multiplicai-vos, vem sendo seguido com entusiástica e refreável paixão ao longo dos séculos por enamorados casais, descendentes de nossos queridos avós primordiais, Adão e Eva. Embora louvável tal atitude ao garantir que a espécie humana prospere, atualmente faz surgir uma sombria preocupação quanto ao futuro da humanidade, quando esta começa a conscientizar-se de estar diante de um destino aparentemente incerto. Adiantamento científico na medicina e a melhoria gradativa da qualidade de vida asseguram taxas de natalidade crescente, que contribuem para o aumento da população mundial. Será que nosso planeta vai suportar dar uma boa guarida a tanta gente, pois esta não para de aumentar? No ano de nascimento de Cristo, ano 1 da era cristã, estima-se que a população mundial era de 170 milhões. Em 1950, nos deparamos com 2,5 bilhões de habitantes. Após 1960, houve um aumento de 1 bilhão de habitantes a cada 13 anos. Atualmente é de 8 bilhões. As previsões são que em 2030 chega a 8,5 bilhões. Em 2050 suba para 9,7 bilhões. Em 2100 vai para 11 bilhões. Em 2200 já estaremos com 22 bilhões e atingirá incríveis 44 bilhões em 2300. Trata-se de um alarmante crescimento em caráter exponencial. É impossível prever quais serão os números daqui a 500 ou 1000 anos. Certamente serão estratosféricos. Se vai botar tanta gente? O planeta Terra parece que está minguando em tamanho diante da proliferação humana incontrolável. Em decorrência desse problema crucial, a concepção das cidades terá que se ajustar ao irreprimível superpovoamento do gênero humano.
Tal fenômeno, quando ocorre na natureza, se chama evolução natural para garantir a sobrevivência da espécie. A cidade ecológica Oscar Niemeyer representa o início da solução compatível e racional diante dos problemas que vão se configurando de forma perturbadora nos dias atuais e continuarão se agravando no futuro. A expansão habitacional não pode mais ser dirigida somente na horizontal, ocupando-se vorazmente todos os espaços disponíveis, esquecendo-se de manter as necessárias áreas verdes de preservação ambiental, onde todas as espécies vegetais e animais gozem do direito natural de sobreviverem protegidas, já que cabe ao homem essa responsabilidade primordial. A cidadela, embora ocupe uma área inferior a 1 km², é capaz de abrigar mais de 100 mil habitantes, oferecendo-lhes conforto e qualidade de vida em excelente nível, sem poluição e com máximo aproveitamento da tecnologia moderna e proveito próprio. Placas solares em determinadas áreas das torres e turbinas eólicas a tornarão independente da energia elétrica externa. Essa é a meta de nossa cidadela: ser plenamente sustentável, um Éden moderno mais próximo do céu, e agradando ao nosso Criador, que nos contemplará trilhando o caminho certo, pois propicia uma confraternização universal, com cidadelas ecológicas espalhando-se mundo afora. Certamente será construída em belas praias litorâneas, mas também poderá ser erguida em grandes cidades afastadas do mar, como São Paulo, que conta com mais de 12 milhões de habitantes e não possui praias ou pontos turísticos de nível internacional. Aliviaria o crônico problema do trânsito supercongestionado da maior metrópole do Brasil. A sua expansão subsequente, com outras torres, propiciaria uma relevante diminuição da poluição atmosférica crescente da cidade fundada pelo Padre Anchieta, além de colocar à disposição dos paulistas 7 ou mais piscinas, estilo infinita, e de extensões quilométricas, situadas quase no cume das torres. Serão, por definição, famosos pontos turísticos e abrigarão muita gente esclarecida em área extremamente reduzida. Nelas habitarão um número enorme de pessoas, usufruindo um alto nível de vida e excelente segurança, aliás não existente nas cidades convencionais. Visores estarão em todas as partes, bastando alguém apertar um botão de socorro nas paredes, que de imediato surgirão guardas para garantir com presteza a proteção das pessoas em suposto risco físico. Vejamos agora uma explicação sobre as razões da escolha dos nomes das torres e da própria cidadela. Cidadela Oscar Niemeyer. O nosso saudoso Niemeyer é autor de uma série de projetos maravilhosos, verdadeiras obras-primas da arquitetura moderna. Basta citar a Igreja da Pampulha em Belo Horizonte, os belos palácios e catedral monumentais de Brasília, os museus de arte, Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, prédio das Nações Unidas, Sambódromo e Hotel Nacional no Rio de Janeiro, entre inúmeros outros. Niemeyer seguiu a escola do famoso arquiteto Le Corbusier. Acredito que o grande mestre francês se orgulhava de seu genial discípulo, ainda que este o tenha superado em relevância nas obras. Torre Santos Dumont. Nosso genial inventor do avião ganhou o prêmio de Paris em 12 de novembro de 1906, ao voar pela primeira vez com 14 bis, um aparelho mais pesado que o ar. Decolou sem a ajuda dos ventos, com um motor de 50 cavalos de potência, voou 220 metros à altura de 6 metros e pousou na presença de 30 mil pessoas e dos membros da comissão do Aeroclube da França. Por isso é considerado o pai da aviação. Torre Mater, Senhora do Céu, é o nome da torre maior, com 1.400 metros de altura. Em cima da cúpula dourada da torre, a linda imagem de sua escultura acrílica tridimensional em uma descrição alegórica vai pairar abençoando a cidade maravilhosa.
Durante a noite se mostrará toda iluminada, resplandecente e enternecedor encantamento que tocará o coração de quem a contemplar nas alturas. Semelhante ao Cristo Redentor, será um local de enorme afluência popular e de intensa fé. No cimo da torre, uma bela e esplêndida catedral lhe será dedicada. Incontáveis pessoas, provenientes dos mais distantes ou longínquos lugares, inclusive adeptos dos mais diversos credos ou religiões, serão todos igualmente bem-vindos. Então se reunirão irmanados em gratificante comunhão espiritual, pois o amor cristão é universal, e a família de Cristo abrange toda a humanidade. Nem 1000 palavras seriam suficientes para enaltecer a escolha da reverenciada santa, mas por ser tão óbvia, apenas algumas são suficientes. A mãe de Cristo simboliza o amor materno de todas as mães do mundo por seus filhos queridos. Além desse sentimento sublime em caráter pleno e total, representa igualmente o amor incondicional do Filho de Deus pela humanidade. Os milhares de devotos que a amam atribuem incontáveis milagres. Os cristãos a veem como a Mãe de Deus, tão transcendental o papel que ocupa na cristandade. Até o reverenciável profeta Maomé reserva-lhe no Alcorão palavras carinhosas e relevante papel. Em suma, Nossa Senhora do Céu transmite graciosamente o infinito amor divino aos seres humanos, especialmente quando contristados lhe lançam suas preces ou súplicas. Falemos um pouco do motivo primordial que levou o autor destas linhas a conceber o projeto da Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer. Trata-se do maior empreendimento habitacional ultramoderno do mundo atual, tanto na extensa dimensão da área ocupada, como nas notáveis alturas das 7 espetaculares torres. 5 delas com 950 metros, outra com 900 metros. Dispostas em círculo, tendo ao centro a Torre Máter, que vai alcançar 1.400 metros. Esta, como vimos, é dedicada com devoção à Senhora do Céu. A favela da Rocinha está situada em frente à praia de São Conrado, em uma das áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, denominada por suas estonteantes belezas naturais de cidade maravilhosa. Uma feliz composição das mais belas praias de azul anil, emolduradas ao fundo por admiráveis morros arredondados, cobertos pela verdejante floresta da Mata Atlântica, forma um espetacular cenário. Existe até uma lagoa, já citada, e teme permanecer bonita, apesar dos pesares da poluição causada pelo homem. No entanto, surge um chocante contraste visual ao comparar uma admirável paisagem tropical que a Mãe Natureza nos oferece tão prodigamente com a patética visão das favelas situadas nos morros, uma herança cultural da época da libertação dos escravos. A poética letra de uma linda música popular, Barracão de Zinco, de Elisete Cardoso e Jacó do Bandolim, nos descreve: vai, barracão, tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei que tu és, barracão de zinco, tradição do meu país, barracão de zinco, pobretão infeliz. Temos ainda outra música, um sucesso internacional de Erivelto Martins, uma verdadeira obra-prima, Ave Maria no Morro, cuja letra nos diz: barracão de zinco, sem telhado, sem pintura. Lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. E quando o morro escurece, leva a Deus uma prece: Ave Maria. É o meio de se fazer poesia e encontrar felicidade mesmo na infeliz penúria das favelas. Um admirável modo de achar contentamento na vida, apesar dos pesares do ambiente adverso de extrema pobreza. Durante as festas de carnaval, a gente humilde desce entusiasmada dos morros para cantar lavando a alma.
exprimindo alegremente na música, no ritmo da dança, o sensual espetáculo das escolas de samba. É um fenômeno cultural que acabou virando atração internacional. No caso da favela da Rocinha, constata-se que muitas das casinhas de madeira e teto de zinco, enaltecidas nas poéticas letras das músicas, são agora de tijolos, geralmente sem reboco. Isto é, construções precárias que foram ao longo do tempo se amontoando, espremendo-se umas às outras, ocupando todos os espaços disponíveis e formando ao caso um conjunto nada agradável à vista, quer de dia ou à noite. Tal fenômeno bizarro desmerece o cognome carinhoso de cidade maravilhosa, dada espontaneamente à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. No Oriente Médio, em regiões desérticas, sem maiores atrativos naturais, surgem torres sofisticadas que rasgam os céus em ousado desafio. Cria-se beleza do nada, como num passe de mágica. Turistas para lá se dirigem, deslumbrando-se, gastando a rodo seus dólares, aumentando a riqueza dos já riquíssimos árabes. O famoso aeroporto internacional de Dubai, emanado com as citadas torres, oferece ao público uma arrojada visão arquitetônica. Por mais incrível que pareça, aqui no Brasil ocorre o fenômeno inverso. Poluímos visualmente nossos lindos morros ao destruir a Mata Atlântica e encher os espaços disponíveis com construções precárias, onde nem de segurança física desfrutam os moradores, já que lá vivem sob o perigo mortal de balas perdidas nas guerras entre os traficantes. Estes, nas favelas, encontraram um contraditório paraíso infernal para exercício de suas atividades ilícitas. Um incalculável número de casas de todos os tipos, dispostas aleatoriamente e quase coladas umas às outras, acabou por formar um verdadeiro labirinto. É o habitat perfeito para os fora da lei se esconderem e ficar a salvo do alcance das autoridades policiais. Muitas das populações carentes, vivendo sem outras oportunidades, nesse perigoso mundo cão, são seduzidos pelos maliciosos traficantes e chegam ao cúmulo de acobertá-los ou até participar de suas ações criminosas. Esses fora da lei são até endeusados pelos ingênuos. Diante desse quadro turbulento e nada animador, brotou na mente do autor destas linhas a ideia aparentemente bizarra, mas racional, de desocupar os morros carioca e construir cidadelas compostas de várias torres, começando pelos mais bem situados. A primeira seria no famoso Morro da Rocinha, em seguida outra na favela do Vidigal, e ambas seriam interligadas por passarelas. Mas como retirar os moradores das favelas? Vamos expulsá-los à força de suas moradias, por piores que sejam? Nada disto. Pode-se pagar cada proprietário, em sua maioria nem documento legal do imóvel possui, o dobro do valor do mercado. Isso significa, por exemplo, que quem tiver uma casa no valor otimista de R$40 mil, vai receber 80 mil. Se vale 100 mil, ganha mais 100 mil ao vender por 200 mil. Foi feita uma pesquisa simples com centenas de pessoas, e todas, sem exceção, venderiam de imediato um bem próprio pelo dobro de seu valor. O dono de um celular comprado por R$2 mil aceitaria 4 mil, num piscar de olhos. Se alguém tiver um carro de 30 mil, vende na mesma hora por 60 mil. Obviamente, após um levantamento minucioso com os donos e acertado o valor de venda, o pagamento de todos seria por precaução simultâneo em único dia, evitando assim a provável especulação de alguns. Daí decorre a pergunta, de certo muito coerente: de onde virá o dinheiro para pagar a todos? O custo do investimento no terreno, considerando seu valor altíssimo do metro quadrado na área da favela, obviamente já sem os moradores atuais, reverterá em compensador benefício financeiro. Se a cidadela ecológica Oscar Niemeyer fosse construída na Rocinha ou Vidigal, traria rios de dinheiro do exterior para os cofres da cidade do Rio de Janeiro e ofereceria milhares de empregos. Justamente no momento em que muitos estão implorando por trabalho e nada conseguem.
Infelizmente, considerando-se que a operação financeira acima demandaria um período de 2 a 3 anos, optou-se por construir de imediato na paradisíaca região dos Lagos, nas imediações de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios ou Rio das Ostras. O lugar exato será escolhido brevemente, pois já está concluído o projeto arquitetônico e estrutural. Posteriormente, ante o previsível sucesso da primeira cidadela, ainda construiríamos outras nos morros da Rocinha e Vidigal. Uma ideia avançada, mas em benefício de todos os brasileiros. Vai acabar vingando com sucesso, pois cedo ou mais tarde disso não há qualquer dúvida. Há um outro aspecto importante a considerar, o problema social. Muitos podem ficar intrigados com a esplêndida magnificência da cidadela brasileira, onde muitos ricos ou bilionários vão ocupar, e com toda a razão perguntar, aonde vão morar os habitantes da favela? Ora, no caso da Rocinha ou Vidigal, os donos receberão o dobro do valor otimista de seus imóveis, inclusive um compensador auxílio mensal para pagar seus aluguéis em outros bairros por 1 ano. Além disso, vão ficar com empregos assegurados em caráter prioritário para participar da construção da cidadela. Nem se precisa dizer que o ambiente será excelente quanto aos aspectos sociais e trabalhistas. Servirá de modelo empresarial por excelência ao harmonizar os objetivos financeiros e sociais, valorizando o mais arrojado projeto habitacional do Brasil e do mundo. Construir a cidadela é apenas o começo e não o fim de uma ideia grandiosa. Como objetivo final, todas as classes sociais nelas habitarão em perfeita harmonia, pois representa um projeto habitacional futurístico que visa tornar realidade o ideal cristão de paz e amor para toda a humanidade. A Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer representa o maior projeto habitacional futurístico de nosso planeta, visando proteger o ecossistema global e tornar a realidade um Éden surreal em benefício e desfrute de todos os seres humanos. Sem dúvida, o Brasil usufruirá a merecida glória de ser o maior polo turístico mundial, atraindo gente de todas as partes, sumamente desejosas de deslumbrar-se ante a nossa maravilhosa e incomparável cidadela, situada em frente a belíssimas praias tropicais. Além de incrementar substancialmente importantes indústrias nacionais, contribuirá de modo edificante para valorizar a dignidade do trabalho, ao oferecer bem-vindos empregos para mais de 200 mil brasileiros, particularmente aqueles que anseiam por participar do justo esforço da nação para desenvolver e estabilizar socialmente o país, pois vivenciamos uma época conturbada sob as agruras de uma crise econômica e política. A cidadela brasileira significa o marco inicial de uma nova era de prosperidade, ao incentivar o surgimento de outros importantes e criativos empreendimentos de alto nível no cenário nacional. Deste modo, vai assinalar um notável ponto de inflexão ascendente do PIB e trazer prosperidade para toda a nação, comprovando a crença popular de que Deus é brasileiro. Senhores investidores, construtores, fabricantes de materiais da indústria de construção civil, corretores e demais interessados, estão convidados a participar do nosso mega empreendimento. Fale conosco, somos a empresa Cessione, responsável direta pela execução do projeto. E-mail, alexazolive@hotmail.com. Celular, 5592996172969.